E temos o CHCM. O CHCM é hemoglobina corpuscular média. Basicamente, tudo que você vê relacionado à cor da hemácia vai ser relacionado ao HCM. O que é que nós vamos ter aqui? Se nós temos uma alteração, digamos uma redução na coloração avermelhada dessa hemácia, nós podemos dizer que nós temos uma anemia hipocrômica. Aí essa anemia hipocrômica vai acontecer por quê? Olha, se eu tenho a minha hemácia com a quantidade normal de hemoglobinas aqui, ó. Isso em preto é a nossa hemácia. E eu tenho a quantidade normal de hemoglobina, 1, 2, 3, 4. Então ela tem uma coloração de hemoglobina já, não é? Agora, se eu pegar essa hemoglobina aqui e tirar, eu vou ter menos hemoglobina. Isso vai deixar minha hemácia mais esbranquiçada. Porém, o que é que pode ter causado essa ausência de hemoglobina aqui, ou a não produção? Aí pode ser um indicativo de anemia por deficiência de ferro. O que é que pode causar essa deficiência de ferro? Boa pergunta. Meio décimo só por que da pergunta. O que pode causar essa deficiência de ferro pode ser tanto uma má absorção pelo organismo, como também uma diminuição ali da oferta de ferro através da dieta. E a concentração de hemoglobina corpuscular média. Não se preocupem, assim que nós terminarmos essa explicação, nós vamos ter uma explicação prática que é bem mais simples. E o que é que nós vamos ter agora? A concentração de hemoglobina corpuscular média é uma média, é uma divisão que nós vamos fazer nesse caso, da hemoglobina corpuscular média dividido pelo volume corpuscular médio, ok? E essa concentração aqui nós vamos ver como quantidade de hemoglobina. Por que eu coloquei quantidade de novo? Porque assim o entendimento fica bem mais simples, tá? Então vamos lá. Pessoal, nesse primeiro exemplo aqui, deixa eu colocar a setinha azul. Nesse primeiro exemplo aqui nós temos o tamanho da nossa hemácia, que é o tamanho normal, tá? E ela tem 4 hemoglobinas, então ela está normal, certo? Então meu CHCM está normal. Só que agora aqui eu mantive a quantidade de hemoglobina, percebem? E eu diminuí o tamanho da minha hemácia. Se eu mantive o tamanho da minha hemoglobina, a quantidade da minha hemoglobina, e reduzir o tamanho da minha hemácia, a minha concentração que eu vou ter aqui de hemoglobina ela vai ser maior. Vocês concordam? Então, concordam, né? Claro que vocês concordam, vocês já entenderam. Mas, o outro exemplo. O tamanho da minha hemácia está normal. Eu reduzi agora a quantidade de hemoglobina que eu tenho. O que pode causar redução da hemoglobina? Carência de ferro. Eu vou ter o quê? Uma diminuição também na minha concentração de hemoglobina corpuscular média. Por quê? Porque antes eu tinha 4 hemoglobinas no tamanho da hemácia normal. Aí agora eu tenho 2 hemoglobinas no mesmo tamanho de hemácia. Então eu tenho muito mais espaço sobrando aqui dentro, não é? E nesse caso aqui agora, no quarto caso, é um caso em que a nossa hemácia, ela reduziu o tamanho, mas também a hemoglobina reduziu o tamanho, reduziu a quantidade. E como essa hemoglobina reduziu a quantidade, a nossa concentração de hemoglobina corpuscular média, ela se mantém a mesma. Isso não é maravilhoso? É fácil de você identificar que aqui o paciente pode estar apresentando uma carência de ferro. Agora eu vou deixar passando um vídeo aqui para vocês, que eu gravei, tá? Para tentar melhorar a vida de vocês. Pessoal, para ajudar vocês nessa parte da aula, eu trouxe um exemplo bem simples e prático, onde esses copos com água aqui que nós temos, tem arroz dentro. E essa água ela vai representar a nossa hemácia, enquanto o arroz é a hemoglobina. E aqui nós vamos ver de forma prática como alterar a concentração da nossa hemoglobina e a concentração da nossa água vai alterar também a nossa concentração corpuscular média. Nossa concentração de hemoglobina corpuscular média, tá? Primeiro nós temos esse copo aqui. Esse copo aqui nos traz o valor de referência. Olha seu nível de arroz e olha seu nível de água. Ou seja, o nível de hemoglobina e também o tamanho da hemácia, certo? Quando nós aumentamos o tamanho da hemácia, nesse exemplo aqui, percebem? Olha o nível da água. E mantemos o nível do arroz, que seria a nossa hemoglobina, nós temos aqui uma redução na concentração corpuscular média. Por quê? Porque nós mantemos a mesma concentração de hemoglobina para uma hemácia que está maior. No próximo evento, nós mantemos a concentração corpuscular média. Mas como assim? Se aumentou o nível da água? Então, basicamente, o que aconteceu? Quando nós aumentamos o nível da água, nós também aumentamos a quantidade de arroz.
Ou seja, nossa hemácia aumentou o tamanho, porém a nossa hemácia também aumentou a concentração de hemoglobina. Acontecendo isso, nossa concentração de hemoglobina corpuscular média se mantém igual ao nosso exemplo de referência. No outro ponto, nós temos o mesmo tamanho para a nossa hemácia, porém a nossa hemoglobina está aumentada. Então, nós vamos ter uma maior concentração corpuscular média. E no próximo exemplo que nós temos aqui agora, nós vamos ter o mesmo valor da nossa hemácia, mais uma redução da hemoglobina, o que vai reduzir também a concentração de hemoglobina corpuscular média. Percebam que nesses exemplos que eu citei aqui, nós conseguimos ver como a variação da hemoglobina ela vai causar também a variação da hemoglobina corpuscular média, do mesmo jeito que a variação da hemácia vai causar uma alteração da hemoglobina corpuscular média. É isso aí, agora vamos dar continuidade às nossas aulas. É isso aí, agora vamos dar continuidade à aula lá no slide. Pessoal, o vídeo já vai ficando por aqui. A nossa abordagem seria relacionada a isso mesmo, suas definições e também trazer um exemplo mais prático e simples para vocês entenderem de uma forma mais fácil como que é assim que nós fazemos a interpretação desse hemograma, viu? Um forte abraço, obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo. Se você chegou até aqui, vamos comentar uma coisinha diferente? Que tal nós comentarmos anemia, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.
Agora nós vamos fazer uma avaliação de um hemograma, tá? Aqui foi um caso que eu peguei aqui na internet mesmo, e vamos fazer as relações, tá? Ó, hemácias, as hemácias são os glóbulos vermelhos, né? A hemoglobina, que está dentro da hemácia, aí você olha o valor encontrado e valor de referência. O hematócrito, o que é o hematócrito, meu Deus? Hematócrito vai ser a porcentagem de hemácia que nós vamos ter no tubinho, né, do sangue coletado. Quanto aglomerados de hemácia eu terei no total do sangue, tá? VGM, aqui é o volume corpuscular médio, às vezes vocês podem encontrar assim também com G, tá? O que é o volume corpuscular médio que eu já esqueci? É o tamanho da hemácia, tá certo? Veja que aqui está dentro dos valores de referência, que ele foi encontrado em 90 e o valor de referência de 80 a 100, uma média perfeita. Hemoglobina corpuscular média. O que é hemoglobina corpuscular média? Nós sabemos que é o peso, mas nós associamos em quantidade para melhorar a parte da interpretação da concentração de hemoglobina corpuscular média, tá certo? Se caso a nossa hemoglobina corpuscular média estiver baixa, o que pode ser? Uma redução da nossa hemoglobina, pode ser causada por uma deficiência de ferro. Aí nós temos concentração de hemoglobina corpuscular média. Essa aqui pode ser alterado tanto pelo HCM quanto pelo VCM, como nós vimos ali em cima. E o RDW, que é uma média entre o tamanho das hemácias, e quanto mais próximo da mínima, mais próximo do padrão esse RDW está. Então, mais próximo da normalidade nesse caso.